2 Timóteo 2,19, Paulo diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Irmãos, olha que texto forte. Na última pregação do pastor Zezinho, irmãos, ele pregou aqui neste mesmo texto, em 2 Timóteo, capítulo 2. E o pastor Zezinho, irmãos, em sua oportunidade, ele falou aqui dos versos 14 ao 21. E ele falou um pouco, irmãos, sobre Himeneu e Fileto, que eram dois homens que, conforme os versículos 17 e 18, o texto diz que se desviaram da verdade e estavam, irmãos, pervertendo a fé de alguns. Porque esses homens estavam pregando que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. E o texto diz também, irmãos, que a palavra destes hereges corrói como gangrena, como um câncer. E na pregação do pastor Zezinho, irmãos, ele falou, girou ali em volta de falsos mestres e suas falsas doutrinas. Irmãos, quando o pastor Zezinho passou pelo verso 19, irmão, sabe quando você lê um texto e aquele texto salta ao nosso coração com poder? Eu pensei, olha a riqueza desse versículo, irmãos. Pois é um versículo, irmãos, que passa para a igreja uma mensagem importantíssima. Ele fala, todavia o fundamento sólido, a base, o alicerce, e fala também, irmãos, de selo. São palavras, irmãos, que a gente vai entender essa manhã, que transmite para o crente uma verdadeira segurança, em meio a falsas doutrinas, oh glória, aleluia, em meio a falsas doutrinas, em meio ao pecado. E hoje, irmãos, nós vamos comentar esse verso, só que eu quero comentar ele só mais lá na frente. Porque, a princípio, eu quero falar um pouco sobre autoanálise. Porque quando o assunto, irmãos, é pecados, falhas, deslizes, a gente costuma sempre olhar para o outro. Mas a mensagem, irmãos, a princípio eu quero falar de autoanálise. Eu quero que cada um esta manhã, através dessa palavra, se faça uma autoanálise de si mesmo. No Salmo 139, versos 23 e 24, o rei Davi escreveu: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, presta atenção na preocupação no coração do salmista. Ele pede, irmãos, em sua oração, que Deus esquadrinhe o seu coração, para ver se há nele algum caminho mau. E ele pede também, irmãos, que o Senhor o guie pelo caminho da eternidade. Já aqui de início eu pergunto, irmãos, será que nós temos tido tal preocupação? Vamos pensar sobre isso, irmãos. Pense comigo, será que há em mim? Será que há em você algum caminho mau? Percebe, irmãos, que o salmista não está falando de falhas, defeitos ou deslizes, porque todos nós deslizamos em alguma coisa. O salmista está falando, irmãos, de caminhos, de condutas, de práticas corriqueiras. A preocupação do salmista é se há nele alguma prática má que o esteja distanciando da presença do Senhor. Ou seja, irmãos, a questão aqui não são falhas, a questão aqui é estilo de vida. E essa preocupação do salmista, querido, quanto ao como ele estava caminhando ou se portando diante da presença do Senhor, é muito válida e muito importante. É importante, irmãos, nos preocuparmos com a autoanálise. Por quê? Provérbios 14, 12, Salomão diz que
há caminhos que ao homem parece reto, mas o fim deles são caminhos de morte. E a pergunta para a gente refletir na mensagem de hoje é: será que eu estou no caminho certo? Será, irmãos, que nós estamos de fato vivendo o verdadeiro evangelho? Ou será que eu estou num caminho que parece justo somente aos meus olhos, mas que no fim me levará à morte? Repito, irmãos, é importante meditarmos sobre essas coisas. E entenda, meu querido e minha querida, o meu propósito com essa mensagem não é colocar dúvidas quanto à nossa salvação, muito pelo contrário, irmãos. Hoje nós vamos ver textos que vão nos dar a verdadeira certeza. Pois infelizmente, irmãos, muitos só se darão conta de seus maus caminhos quando cruzarem o véu da eternidade e estiverem diante da presença do Senhor e ouvir da boca dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois eu não vos conheço. Mateus 7 diz, irmãos, que Jesus dirá isso não para o satanista que queima a Bíblia. Jesus não vai dizer essas palavras, irmãos, para o ateu. Mateus 7 diz que Jesus dirá: o apartai-vos de mim, para aqueles que o chamavam de Senhor, Senhor. Por isso é importante refletirmos, irmãos: há em mim algum caminho mau? E essa pergunta, irmão, se faz importante também porque a palavra de Deus está carregada de passagens, que nos convidam a fazer tal reflexão. 2 Coríntios 13, verso 5, o apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 1 Coríntios 11, 28, no contexto de Santa Ceia, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Lucas 21, 34, no contexto de fim dos tempos, Jesus Cristo diz: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, irmãos, são textos que nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos. E a autoanálise é importante, querido, porque a pior guerra, a maior guerra de todas está acontecendo dentro da gente. Paulo falou aos Gálatas que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Outro motivo, irmãos, da importância de fazermos autoanálise é que se nós analisamos a nós mesmos, nós não corremos o perigo de estar vivendo a vida do outro. Porque, irmãos, pensa no negócio que a gente é ruim, é analisar a nossa própria vida. Mas, irmãos, a gente é mestre em analisar a vida do outro. Aí não, olha, porque o meu vizinho, irmão Auricélio, ele é muito pior do que eu. Irmão Auricélio, aquela pessoa da minha família, ela é uma pessoa terrível. Eu sou melhor do que ela, é claro. E vão vivendo essa vida, irmãos, de apontar o dedo para o vizinho, para o familiar, para o irmão da igreja. Todo mundo é ruim, ninguém presta, só ele é bom.
e por não olharem para as suas próprias vidas, vão vivendo, irmãos, um estilo de vida mau, por não conseguirem enxergar o próprio pecado, porque está ocupado demais enxergando o pecado do outro. Entenda, querido, não é que nós não possamos ajudar a tirar o cisco do olho do nosso próximo, mas é porque às vezes tem uma trave no nosso. E muitos vivem, irmãos, esse estilo de vida, vivem que nem o fariseu, da parábola do fariseu e do publicano. Graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, nem ainda sou como esse publicano, se achando superiores aos outros. Mas ei, querido, Romanos 14, verso 12, Paulo diz que cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Nós não prestaremos conta das vidas uns dos outros, nós prestaremos contas das nossas próprias vidas, irmãos, porque o padrão moral de Deus não é o nosso próximo, não é o nosso irmão. O padrão moral de Deus é Cristo Jesus. É quando, irmãos, a gente se compara com Cristo que a gente some. É quando a luz de Cristo Jesus é posta sobre as nossas vidas que a gente vê que a gente é mau. É quando, irmãos, a gente olha para Cristo que a gente vê que a gente não é santo, irmão Reginaldo, coisíssima nenhuma. Paul Washer, falando sobre a teologia da prosperidade, ele disse: eu não choro porque eu não tenho um carro. Se você me der um carro, eu vou vender e dar o dinheiro para os missionários. Ele disse: eu choro porque eu não sou parecido com Cristo. Cristo é o nosso padrão, irmãos. É Ele que nós devemos seguir. Então, irmãos, voltando aqui para a pergunta de como saber se estou no caminho correto, Cristo Jesus é a resposta, irmãos. Ele é o caminho, Ele é o nosso alvo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Estar em Cristo, irmãos, é a prova cabal de que eu estou no caminho eterno. É por fé nele que nós temos o firme fundamento. Como assim, Mauricélio? Então é só crer em Jesus para ser salvo? E a resposta é sim. É só crer, irmãos, no Filho de Deus. Mas a pergunta da mensagem volta bem aqui, irmãos. A pergunta volta porque muitos proferem fé em Cristo Jesus. Mas será, irmãos, que nós estamos vivendo a verdadeira fé? A fé salvífica? É fato, irmãos, que para a gente ser salvo, a gente precisa ter fé em Jesus, mas importa, irmãos, que seja a verdadeira fé. Como assim, irmão Mauricélio? Então quer dizer que existe uma fé falsa? Sim, irmãos. Existe a fé falsa. A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos dar exemplos de pessoas que creram e não foram salvas. Um primeiro exemplo que eu posso citar aqui são os demônios. Tiago 2,19 diz: crês tu que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Outro exemplo, irmãos, são as autoridades nos tempos de Jesus que creram, mas não confessaram seu nome. João 12, 42 e 43 está escrito: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Verso 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Outro exemplo, irmãos, Mateus 7, 21, Jesus diz que nem todo aquele que o chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Viu, irmãos? É possível alguém ter uma fé falsa.
E importa que tenhamos a fé viva, eficaz, verdadeira e salvífica. Obrigado, meu irmão. Importa, irmãos, que tenhamos a fé verdadeira. O que finalmente nos leva ao texto inicial. Pois há um texto, irmãos, que vai mostrar se temos ou não a verdadeira fé. Paulo vai falar aqui, irmãos, do firme... Obrigado, chegou foi 2. Oh, glória. Paulo vai falar, irmãos, do firme fundamento da nossa fé em 2 afirmações importantíssimas. Vamos ler o verso de novo, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, 19, ele diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Fundamento, irmãos, significa alicerce, base de sustentação. Irmãos, para um prédio ficar em pé, debaixo de cada parede dessa tem um alicerce, uma edificação, um fundamento, uma base. O construtor não chegou, irmãos, e construiu a parede em cima da areia, não. Ele cavou uma base, e é isso que dá sustentação a um prédio. O texto está dizendo, irmãos, que o fundamento sólido e seguro de Deus fica firme tendo um selo. O que é selo, irmão Auricélio? Irmãos, muito antigamente, os reis, governadores e muitas outras autoridades tinham um anel. E nesse anel havia um símbolo de identificação daquela autoridade. Isso aqui, irmãos, ó. A pessoa pegava, botava numa carta ou num documento, uma cera mole. Aí ele pressionava um anel em cima da cera ainda mole. A cera secava, lacrando uma carta, alguma correspondência, né? E servia também, irmãos, para autenticar documentos, para declarar posse. Era uma espécie de carimbo de intimidade. Irmãos, o selo aqui nesse verso é a declaração que vem a seguir. Nós podemos declarar nossa segurança de salvação, a firmeza da nossa confiança fica firme, irmãos, de acordo com a declaração que Paulo falou. Que declaração, irmão Auricélio? O verso continua. Primeiro, o Senhor conhece os que são seus. Presta atenção, irmãos, nessa informação. Paulo disse que o Senhor sabe quem são os que lhe pertencem. Isso sim, irmãos, nos dá ao crente total segurança. Porque o Senhor sabe, irmãos, os que são da sua posse. 1 Pedro 2, do 9 e 10, Pedro diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, o Senhor conhece os seus. Ele disse em João capítulo 10 que sabe quem são cada uma das suas ovelhas. João 10, 27 ao 30, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos, o Senhor conhece
os seus eleitos. Até mesmo porque, irmãos, foi Ele mesmo que os comprou com um altíssimo preço, o sangue do seu Filho que foi derramado naquele madeiro. E esse plano de salvação, irmãos, foi traçado desde a eternidade passada, desde a fundação do mundo. Irmãos, repito, o Senhor conhece os seus. Até mesmo porque foi Ele quem escreveu os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. O Senhor conhece seus escolhidos, irmãos, e essa informação é importante, porque ela transmite para mim e para você, irmãos, real segurança. Porque nós estamos seguros nas mãos daquele que nos elegeu. Judas capítulo 1, verso 24, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Filipenses 1,6 ele disse: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, repito, o Senhor conhece os seus e nele nós temos total e viva esperança de vida eterna. Nele nós temos segurança, irmãos, porque é Ele quem guarda, persevera, alimenta, veste, cuida e sara aqueles a quem Ele escolheu. Ele é a nossa rocha, irmãos, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso esconderijo. Salmo 91, verso 2, ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia, irmãos. Agora, irmãos, vamos para a parte 2. Não está escrito na testa de ninguém a palavra escolhido, pelo menos não aos nossos olhos humanos. Nenhum de nós, irmãos, subiu aos céus e abriu o livro da vida para consultar se o nosso nome está lá. E eis o motivo, irmãos, do restante da declaração: uma vez que eu não conheço quem é de Cristo, Ele vai me dar uma prova inequívoca para eu saber se eu de fato pertenço a Ele. Para saber, irmãos, se de fato eu estou vivendo a verdadeira fé, se eu estou vivendo o verdadeiro evangelho. Porque, irmãos, se eu me declaro cristão, se eu professo o nome de Cristo, eu me aparto, eu fujo, eu rejeito a iniquidade. Se eu digo que eu sou dele e não me aparto da iniquidade, eu sou apenas um iludido, irmãos. O crente até falha, irmãos, mas ele não vai ficar prostrado, vivendo na iniquidade, porque qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que é iniquidade, irmão Auricélio? Um pregador, irmãos, uma vez falou que iniquidade, o pecado é elevado à 10ª potência. No contexto bíblico, irmãos, iniquidade representa mais do que um simples pecado, é uma perversão profunda, é perversidade ou rebeldia premeditada contra Deus. Frequentemente, irmãos, descrito como uma distorção do caráter e da moral. Enquanto, irmãos, o pecado pode ser um erro pontual, a iniquidade é uma condição interior, um estado contínuo e habitual de injustiça e desobediência a Deus, muitas vezes envolvendo prazer no erro. Iniquidade, irmãos, é o pecado adotado como estilo de vida, não é apenas um deslize, mas é a decisão deliberada de viver no erro, com a consciência cauterizada, sem sentir culpa. Isso é iniquidade, irmãos. Não são meras falhas. Se bem que existe também uma outra forma de iniquidade. Quando a iniquidade ela é disfarçada de falha. É quando o indivíduo tem uma boca suja,
É quando o indivíduo vive cometendo adultério ao cobiçar a mulher sensual na rua. É quando o indivíduo é mentiroso, imoral e desonesto. Aí ele chama isso de falha. Não, porque eu sou um pecador, Deus entende. São coisas, irmãos, que muitos podem estar chamando de deslize, ao passo que já virou pecadinho de estimação. E aqui eu faço as perguntas cruciais dessa mensagem, irmãos. Quer saber se de fato você está no caminho certo? Eu pergunto. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Essa fé que você diz ter mudou o modo como você lida com o pecado? A fé que você profere mudou o modo como você trata as pessoas, o modo como você usa a sua boca ou os seus olhos? A fé que você diz ter fez com que você largasse a iniquidade? O pecado para você é um acidente ou é um estilo de vida? Irmãos, isso aqui é crucial, porque é justamente isso aqui que vai dividir quem de fato é crente. Porque, irmãos, nós deslizamos. Porque o pecado é iniquidade, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando, e qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde um princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Irmãos, uma leitura longa, porém necessária, mas que vai mostrar para a gente quem de fato é nascido de Deus. Ele está falando de vida, de vivência, práticas corriqueiras, vida no pecado ou vida com Deus. Quem é de Deus não vive na prática corriqueira de pecado, irmãos. Entenda, não é que não peca, é que não ama o pecado e não vive pecando. Numa de suas pregações, Agostinho Nicodemos fala que ele foi para a África e lá ele fez uma viagem de 5.000 quilômetros. Quando ele chegou no destino, as pessoas que lá estavam perguntaram: e aí, como é que foi a viagem? Foi tranquila? Ele disse: não, a viagem foi tranquila, só furou um pneu uma vez. Aí ele vai aplicar isso, irmãos, à vida cotidiana do cristão. Ele disse que, usei isso como exemplo, para dizer que é comum que durante um grande período um pneu fure uma vez. Mas se o pneu está furando a cada 50 metros, irmãos, tem alguma coisa de errado. O fato, irmãos, é que se eu professo o nome de Cristo e persisto na iniquidade, não é o verdadeiro evangelho que eu estou vivendo, mas é uma farsa religiosa. Conclusão, irmãos, hoje nós ouvimos falar sobre autoanálise, que é o ato da gente ver como que está a nossa própria vida. Porque a gente gosta muito, irmãos, de apontar a espada no peito do outro, ao passo que essa espada, que é a palavra de Deus, é para, na maioria do tempo, estar apontando para o nosso próprio peito, porque eu vou ser julgado pelo que eu faço, não pelo que você faz e vice-versa. Nós vimos também, irmãos, que existe uma fé que é falsa, pois é baseada em meras palavras. A fé falsa aprendeu a impressionar ambientes, pois a língua foi treinada com um linguajar evangélico. Mas no secreto,
a máscara do falso crente cai. É como um exemplo que a minha filha deu, a Ana Elisa. Eu estava nesse estudo para elas lá em casa, e ela deu esse exemplo aqui. Ela disse: pai, um falso crente, ela disse isso, a Ana Elisa, um falso crente em público é como um ator que se apresenta num palco de teatro. Mas quando as cortinas se fecham, a encenação acaba e ele tira a roupa e a maquiagem e mostra quem realmente ele é. A Ana Elisa falou isso aqui. Rapaz, pregadora, viu? Eu parei, minha irmã, agora vem cá, me dê um abraço. Irmãos, nós vimos também sobre a real segurança de salvação, que não está em nossos méritos, não está, irmãos, em nossa justiça, mas está nos méritos do Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, pois é Ele quem nos guarda. E que essa segurança, irmão, se mostra no fato da nossa vida estar sendo transformada dia após dia, pois o verdadeiro crente não vive na iniquidade. Mateus 7, 22 e 23, Jesus diz que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, no final das contas, Cristo não vai perguntar quantos cultos nós frequentamos, mas Ele vai querer saber se de fato nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, bom, perfeito e agradável a Ele. Porque o verdadeiro crente, irmãos, não é visto por sinais, prodígios e maravilhas. Cristo não vai querer saber, irmão, se nós profetizamos, curamos ou expulsamos demônios em nome dEle. Mas se, pelo nome dEle, nós negamos a nossa velha natureza. O Senhor exige, irmão, santidade de seus filhos. Mas não pense, querido, que essa santidade ela vem de você, que ela vem de mim. De modo algum, irmãos. Essa santidade, ela vem do alto, ela vem por busca na oração. Eu lembro no começo da minha conversão, eu lendo ali Mateus 5, bem-aventurados limpos de coração. Estou perdido. Limpo de coração, eu? Perdido. Mas irmãos, com o passar da nossa vida cristã, a gente vê que a gente está sendo transformado. Que as nossas bocas, que os nossos olhos, que as nossas mãos, que as nossas vidas, dia após dia, está cada vez mais sendo usado para glorificar o nome do nosso Deus, irmãos. É progredir de glória em glória. Ou você acha, irmãos, que foi pela minha força, pelo meu querer, pelo poder da minha carne que eu consegui me libertar de pecados que eu praticava, mesmo depois de crente, irmão Jackson? Eu não consegui me viver livre de certos pecados, irmãos. Mas é possível pelo fortalecimento do alto, irmãos. Ora que nem Davi. Sonda-me, ó Deus, esquadrinha o meu coração. Conhece meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelos caminhos da vida eterna. Eu concluo, irmãos, com Apocalipse 22, 11 e 12. Jesus Cristo diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Senhor.